Olá, 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 galerinha do meu coração, como vocês estão? Espero que todos estejam bem e em paz aí. O seguinte, na nossa aula de hoje a gente já tá aí, ó, cinema, fotografia, as mídias de uma forma geral, né? A gente falou sobre o poder da mídia na aula passada e nessa aula a gente vai continuar esse tema aí, ó, que tem a ver com as mídias do mundo moderno, com os meios de comunicação desse mundo moderno que a gente tem, tá? Só que a gente vai seguir um outro caminho, a gente vai pensar agora em outros detalhes disso e empresas que vão viver mesmo para nos fazer pensar em produtos aí. Beleza? Espero que todos estejam preparados, com o coração em paz. Se puderem anotar aí, porque eu vou colocando várias informações para vocês, tá? E aí vocês vão registrando aí um pouco do que vocês vão absorvendo e vão trabalhando aí um pouco dos nossos conceitos. Beleza, galera? Vamos lá, todo mundo preparado? Então vamos começar. Parece ser, procurando o que parece ser o melhor pra você. Proteja-se do que você, proteja-se do que você vai querer. Para as poses, lentes, espelhos, retrovisores, vendo tudo reluzente, como um pingente da vaidade, enchendo a vista, ardendo os olhos. E mais, o poder ainda viciando cofres, revirando bolsos, rendendo paraísos nada artificiais, agitando a feira das vontades. Lançando bombas de efeito imoral, gás de pimenta para temperar a ordem, gás de pimenta para ouvir, lança o vírus do ar, sua propaganda não vai me enganar. Ouvir, lança o vírus do ar, sua propaganda não vai me enganar. Bom, nessa aula de hoje, eu não sei se vocês perceberam aí, mas eu já coloquei uma música aí pra gente ter uma relação com o que a gente vai falar hoje, né? Uma música que se chama Propaganda e tem a ver com o que a gente vai falar hoje, porque a gente vai falar das empresas de publicidade e propaganda, que é uma área da mídia que tem muito de linguagem artística, tem muitos artistas trabalhando nela e elas estão totalmente inseridas no nosso cotidiano. E não é de agora, galera. Não é certo pensar que propaganda fica aí tentando fazer nossa cabeça para comprar só a partir de hoje. Tipo, começaram hoje a fazer isso. Não, isso é histórico e a gente vai entender um pouquinho desse conceito de história, tá? Bom, o seguinte, galera, pra gente começar a pensar o seguinte, a propaganda, o ato de se propagar ideias, de você propagar conceitos, tá? Não só produtos, vamos pensar até no propagar ideias, é muito antigo, tá? Esse conceito de espalhar ideias a partir de arte já existia na Grécia, já existia no Egito, anúncios de paredes, outdoor, que a gente chamou de outdoor, já existia na Grécia, né? No Egito, em Roma, tá? Faz parte das civilizações antigas, tá? E não é uma novidade tão grande assim, essa coisa de a gente ter propagandas por onde a gente passa. O conceito da propaganda, não sei se vocês viram na aula passada, se vocês se lembram, mas tem uma ideia do quê? De fazer a gente acreditar mais naquele produto e consumir ele, tá certo, galera? Se eu vejo, por exemplo, propagandas sobre tal marca de computador, né, de notebooks, ela é a melhor marca, eu aos poucos vou acreditando nisso e começo, no momento de escolha, escolher ela porque eu penso que ela é a mais confiável, ela é a melhor marca, ela é a melhor referência que eu tenho, tá? A gente sempre vai juntar o custo e o benefício, né, a questão de quanto eu vou pagar pelo que eu vou receber, mas a propaganda vai ajudar muito nessas escolhas, beleza? E a palavra propaganda, galera, tem uma relação muito grande com a questão da Igreja Católica. Não hoje, mas principalmente do fim da Idade Média, na verdade, para o começo da Renascença. Quando a gente vai ter a Ordem dos Jesuítas, que são grupos cristãos, né, que tentam converter, trabalhar o maior número de conversões possíveis, eles vão para vários lugares do mundo tentando catequizar novos fiéis, certo? E aí vai ter o grupo de propagação da fé, galera, que é o seguinte, são vários grupos que propagam
a fé cristã. E a palavra propaganda vai ser muito utilizada a partir daí. Primeiro num conceito religioso, que é de propagar a fé, tá? Mas depois a gente vai ter aí num conceito nosso, que é de propagar tudo, propagar ideia, propagar ideologias, propagar pensamentos, propagar produtos, tá? Propagar conceitos e propagar arte também. A gente vai ter aí essa propaganda, ela vai abranger depois vários elementos aí. Então os primeiros a utilizar essa ideia, como eu falei para vocês, são os monges jesuítas. Quando eles estão vindo para o Brasil, por exemplo, catequizar os índios, eles estão fazendo o trabalho de propagação da fé, eles estão tentando propagar a fé cristã, beleza? E isso vai se seguir, isso vai se ampliar, tá? E se a gente pensar no nosso mundo de hoje, quando a gente fala em propaganda, eu já não estou mais falando da ideia de propagar a fé, mas como eu falei para vocês, a ideia de propagar produtos, tá? Propagar objetos, propagar coisas. Vou compartilhar para vocês um vídeo, tá? De um poema do Drummond, que se chama Eu, Etiqueta, tá? Prestem atenção no vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre ele. De Carlos Drummond de Andrade, o poema Eu, Etiqueta. Em minha calça está grudado um nome que não é meu de batismo ou de cartório, um nome estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca nesta vida. Em minha camiseta, a marca de cigarro que não fumo, até hoje não fumei. Minhas meias falam de produto que nunca experimentei, mas são comunicados a meus pés. Meu tênis é proclama colorido de alguma coisa não provada por este provador de longa idade. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto, e escova e pente, meu copo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete, meu isso, meu aquilo, desde a cabeça ao bico dos sapatos, são mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidência, costume, hábito, premência, indispensabilidade, e fazem de mim homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. Estou na moda. É doce estar na moda, ainda que a moda seja negar minha identidade, trocá-la por 1000, assambarcando todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado. Com que inocência demito-me de ser eu, que antes era e me sabia tão diverso dos outros, tão mim mesmo, ser pensante, sentinte e solidário com outros seres diversos e conscientes da sua humana, invencível condição. Agora sou anúncio, ora vulgar, ora bizarro, em língua nacional ou em qualquer língua, qualquer principalmente, e nisto me comprazo, tiro glória de minha anulação. Não sou, vê lá, anúncio contratado. Eu é que mimosamente pago para anunciar, para vender em bares, festas, praias, pérgolas, piscinas e bem à vista exibo esta etiqueta global no corpo que desiste de ser veste e sandália de uma essência tão viva, independente, que moda ou suborno algum a compromete. Onde terei jogado fora meu gosto e capacidade de escolher, minhas idiosincrasias tão pessoais, tão minhas que no rosto se espelhavam, e cada gesto, cada olhar, cada vinco da roupa resumia uma estética? Hoje sou costurado, sou tecido, sou gravado de forma universal, saio da estamparia, não de casa. Da vitrine me tiram, recolocam, objeto pulsante, mas objeto que se oferece como signo de outros, objetos estáticos, tarifados. Por me ostentar assim, tão orgulhoso de não ser eu, mas artigo industrial, peço que meu nome retifiquem. Já não me convém o título de homem. Meu nome novo é Coisa. Eu sou a coisa, coisamente. Bom, vocês veem o Drummond aí, ó, que escreveu, quando ele escreveu esse poema, ele já está fazendo meio que uma crítica, né, ao mundo que a gente vive, a questão da propaganda, a questão das marcas, né, e ele fala que aos poucos nós vamos nos tornando pessoas propaganda, nós vivemos para propagar as ideias, as marcas, né, propagar, coloca até fotos às vezes na internet, ó, eu tô tomando uma Coca-Cola, eu tô comendo no McDonald's, a gente começa a propagar essas marcas, tá? E galera, isso faz parte do conceito do mundo moderno, que é o mundo consumista, é um mundo ligado muito à questão do consumo rápido e a novidade, a gente é muito fascinado pelo novo, né? As empresas de telefonia, aí eles vão lançando celulares novos, tecnologias novas, e a gente quer o novo, O celular antigo vai ficando ultrapassado, e tem algumas que chegam a nem liberar mais atualizações
distração para os celulares mais antigos, para você realmente ter a necessidade do novo, certo? E essa ideia de propaganda, galera, de trabalhar esse conceito de propaganda, a gente tem de várias formas diferentes, tá? A propaganda é uma ferramenta do marketing. E o que é o marketing, né? Se a gente fosse pensar, o que é o marketing? Ó, marketing, em linhas gerais, pode ser definido como todo conjunto de atividades de planejamento, execução, comunicação e distribuição, cujo objetivo é levar bens e serviços dos produtores aos consumidores. A propaganda, portanto, é uma forte aliada na promoção do consumo de bens e serviços, ou seja, a propaganda nos faz consumir mais, tá? E não de agora, como eu falei, isso é histórico, beleza? Então, produtos que têm boas propagandas nos fazem consumi-los, tá? Nos fazem consumir cada vez mais. E aí, muitas empresas foram se inserindo no nosso dia, por isso que muitas empresas gastam uma fortuna com propaganda, tá? Porque isso valoriza muito a marca e faz deles uma empresa cada vez mais forte, tá? E aí a gente pode pensar, por exemplo, em vários elementos. A gente falou aí um pouco sobre pop art, né? Que ela vai ter essa relação com o mundo moderno. A gente pode pensar numa propaganda, né? Que eu não sei se, por exemplo, em São José é tão comum, mas o centrão lá de São Paulo lá é muito comum, que são os homens placas, né? Que são pessoas que se vestem como uma placa, galera. A profissão do cara é isso. Pensa que coisa, né? Ele fica ali sentado, tal, segurando, ou como uma placa, certo? Ou seja, ele, como pessoa, foi anulado como ser humano para ser simplesmente um instrumento de propaganda. Ele já não é mais nada, galera. Ele é muito parecido com um poste. Tá, olha que coisa, né? A diferença dele pro poste, muitas vezes nessa situação de trabalho, hoje em dia tá mudando um pouco isso, mas nessa situação de trabalho é que ele entrega panfletos além da propaganda, certo? Mas ele não tem como é que eu diria, um valor tão profundo no trabalho que executa, tá? E a gente tem que aí repensar algumas profissões e alguns trabalhos que a gente exige das pessoas, beleza? Se a gente pensar no conceito de propaganda, uma coisa que é legal a gente pensar, tá? A propaganda, ela divulga uma ideia ou comportamento, ou ela divulga um serviço, ou ela divulga um produto. Como assim? Às vezes, a gente vê, por exemplo, propagandas do governo em épocas específicas, tipo em época de cuidado com a dengue e tal. E o que eles fazem? Eles divulgam a sua ideia, tá? O seu conceito, o seu conselho pra gente sobre a dengue ou sobre qualquer outra coisa que vão acontecendo agora na época de coronavírus, né? Para ficar em casa. Essas propagandas têm a intenção de divulgar ali, não um produto, mas uma ideia, um comportamento, algo que a gente deveria fazer, algo que a gente deveria seguir, certo? Isso é um papel da propaganda também. Como eu falei, desde a era lá que a gente falou dos cristãos, ela tem uma relação profunda, né? Com a ideia de propagar ideias também, não só produtos. Na época não eram produtos, eram muito mais ideias. Tá? Na época que a igreja conquista o grande poder cultural do mundo, a igreja vai se preocupar muito mais em propagar ideias do que produtos. Os produtos vão vindo depois, com as fábricas, principalmente com a Revolução Industrial, certo? E ela pode, como eu falei, propagar um serviço. Como assim? A gente pode fazer propagandas de serviços. Por exemplo, eu sou um professor e trabalho com aulas online, então eu posso propagar o meu serviço para algumas pessoas. Eu posso, às vezes eu trabalho com aulas de apoio em casa, posso fazer propaganda para propagar o meu serviço. Sou uma empresa de saúde, quero propagar o serviço que eu presto, quero que as pessoas vejam o serviço que eu trabalho, que eu presto para as pessoas. Tá? Um restaurante, quando ele anuncia, faz alguma propaganda, ele não está vendendo um produto em si. Tá claro que a propaganda meio que torna tudo em produto, mas ele não está vendendo um produto em si. Ele está vendendo um serviço, tá? Ele está vendendo um serviço para nós. Uma propaganda de um parque, por exemplo, o Hopi Hari, quando a gente vê, que é pouco, né? Mas quando a gente vê, ela está propagando uma ideia de um serviço, beleza? Ou, por último, ela também propaga produtos, tá? Como assim? E aí é o mais fácil, o que a gente é mais comum de ver. Fábrica de chiclete, chinelo, de jeans, de carro, de... Nossa, assim por diante, galera. Uma infinidade de produtos que a gente constantemente vê nas televisões, nas internets da vida, tá? Em várias outras mídias, escutamos no rádio. Não se esqueçam disso, a propaganda ela serve principalmente para 3 áreas, tá? Ideia ou comportamento, serviço e produtos, tá? E produtos. Então, propagar produtos. E se a gente perceber a publicidade com o tempo se transforma. Como assim se transforma, galera? Tem comerciais antigos que, se vocês observam, galera, não é aceitável. Ninguém aceitaria ele hoje. Ninguém, tipo, em sã consciência diria que aquele comercial é ético, como a gente já estudou.
Por quê? Porque a propaganda, com o tempo, ela foi se transformando e algumas coisas do que ela dizia, ela foi deixando de dizer, porque a sociedade mudou. E aquilo que já foi visto como normal, hoje não é visto como normal. Se eu fizer, por exemplo, algumas marcas de sabão inglesas tinham propagandas extremamente racistas, tá? Existiam propagandas extremamente homofóbicas, tá? A gente teve essas características na propaganda do mundo inteiro. Ou propagandas até que enganavam, galera, até que enganavam. Eu não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas a Coca-Cola, ela nasce como um xarope, como uma coisa tipo uma vitamina, galera. E na verdade não era, tá? Não tinha o poder de vitamina na vida das pessoas. Era um refresco só. Então, galera, se vocês observarem a propaganda também, às vezes, ela enganou algumas pessoas. Hoje ela ainda engana? Não é ético ela fazer isso, mas ela às vezes ainda faz. É só prestar atenção. Vou dar um exemplo para vocês, galera. Quando ela não engana, ela induz. Vou dar um exemplo de uma propaganda de produto, que é, por exemplo, quando a gente às vezes vê um comercial de carro. Tá? A gente vê um comercial de um carro, não importa o carro, tá? Mas a maioria dos comerciais, como que é? É aquele carro andando, sem trânsito, naquela rua maravilhosa, aquelas paisagens incríveis, né? Cenas fantásticas. Isso te induz a comprar aquele carro, porque você liga o carro, a paisagem, as cenas e tudo mais, faz parte da construção da ideia daquele carro, beleza? E aí quando você compra aquele carro, você sai da concessionária, a primeira coisa que você pega, se você estiver em São Paulo, em São José, dependendo do lugar também, é o trânsito, certo? Você vai pegar o trânsito. E aí você vai ficar já enraivecido. Você vai assim, eu comprei o carro, não, que isso? Eu comprei o carro, queria andar na paisagem, naquele céu sem trânsito, aquela coisa maravilhosa, e você vê que a realidade é outra. Então a propaganda às vezes te induz a aceitar uma ideia, você compra uma ideia ali, e isso muitas vezes nos decepciona, tá? Não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes marcas aí de tênis, de calça, tudo, te faz ser muito ansioso para comprar tal coisa, e depois que você compra, você vê que não tem tanto sentido, tá? E isso acontece no decorrer do tempo com as propagandas, e ela vai evoluir com isso. Vou mostrar para vocês uma propaganda um pouquinho antiga, tá? De uma marca que se chama Brastemp, que existe até hoje, e ela foi grande referência na área de eletrodomésticos há décadas atrás, por conta das propagandas, beleza? Vou mostrar essa propaganda para vocês e vejam aí um pouquinho rapidinho. O nosso aniversário de casamento, a gente comprou um fogão, né, querida? Não é assim nenhum Brastemp, mas é um fogão. É aquela coisa de oferta, sabe, que você tem que aproveitar, né? Não é assim nenhum Brastemp, mas a oferta... Inclusive, ele combina com a cozinha, né, querida? Tem uma luzinha maravilhosa. Não é assim nenhum Brastemp, mas combina com a pia também, não precisa combinar. Olha, quer saber de uma coisa? Né? Se tudo der certo, logo, logo ele vai acabar quebrando, né? Daí sim a gente compra aquele Brastemp, né? Ela merece, né? Só seus olhos. Brastemp, não tem comparação. Bom, vocês olham o quê? Que nessa propaganda, galera, ela tenta ser engraçada, certo? Ela coloca temas comuns da vida das pessoas na época, beleza? E ela vai tentando cativar as pessoas, ela tenta pela graça, e uma coisa que ela vai reforçar o tempo todo, né? Que ela fala, mas não é uma Brastemp, ou seja, como se fosse uma Brastemp, seria a melhor coisa do mundo. E eles vão comparar em vários outros comerciais, essa questão da Brastemp com várias outras situações da vida. Então, tipo assim, ser Brastemp é ser sensacional, é ser top, é ser o rei do camarote, beleza? Então, assim, essa intenção da propaganda constrói grandes marcas. Até hoje, a Brastemp é uma das grandes referências na área de eletrodomésticos no Brasil, principalmente na área de geladeira, essas coisas assim. E isso tem muito a ver com as propagandas que eles fizeram. Assim como, por exemplo, a Coca-Cola, galera, o McDonald's. Aí a gente pode pensar, as marcas tipo Volks, o Gol, galera, o Gol da Volks se tornou o carro, tipo assim, se eu não me engano, ele é o carro que mais se vendeu na história do país, tá? Mais do que o Fusca, que também é Volks, tá? Mas foi o carro que mais vendeu na história do país. E se você pensar isso, galera, é graças à propaganda. É um carro que tinha uma confirmação constante da propaganda, né? Ele ia se relançando, tanto que é um carro que foi se transformando e se reinventando ali, graças à propaganda e à referência que ele já tinha. Bom, detalhes que fazem uma propaganda se tornar ali muito cativante, muito envolvente pra gente, que é o seguinte, ó, o que eles pensam muitas vezes ao fazer a propaganda de um produto, tá? É o seguinte, galera, criatividade. A propaganda tem que ser criativa, fugir do comum para chamar a atenção do consumidor. Então a propaganda ela tem que nos chamar a atenção, ela não pode ser uma coisa ali sem criatividade, sem graça. A gente não assiste, galera. A gente vê às vezes propaganda que a gente já na hora que começa a gente muda de canal. Tem propaganda que são tão mal feitas que é isso. E olha que o Brasil é um país assim que em matéria de propaganda e marketing a gente está no topo, assim, há muito tempo. A gente é muito premiado, anos a anos aí que a gente é premiado com grandes comerciais, grandes propagandas, beleza? E então a criatividade é um fator muito importante. O segundo, emoção e interesse. Ou seja, para que a atenção
continue durante o comercial, é importante que ele nos emocione, desperte em nós o interesse. De começo, é chamar atenção, é ser criativo. Mas depois, é nos tornar para nós interessante, senão a gente não aguenta. A gente não vê o comercial. E galera, chegou a ter no Brasil comerciais que as pessoas gostavam de ver o comercial. Porque o comercial foi tão bem feito, tão bem elaborado, que virava ali um atrativo para as pessoas. Tá bom? Outro detalhe, outro ponto, pertinência. Ou seja, estar ligado ao objetivo que motivou sua criação. Propaganda não é arte independente, tem sérias obrigações com a caixa registradora. Ou seja, o que está se falando tem que ser pertinente. Não adianta fazer um comercial sobre um produto de limpeza e mostrar ali naquele comercial uma cena de um filme de guerra. Sabe? Se eu não criar uma linha de relação ali de conceitos, a propaganda fica vazia, a propaganda não comove, a propaganda não vende, a propaganda precisa vender. Lembra que a gente falou aí, ó, quando a gente falou das mídias? Galera, esse povo precisa vender, eles fazem arte literalmente pensando nas massas, pensando no mercado consumidor, entendeu? Então as propagandas vão ser com essa intenção, com essa profundidade. E o último, compreensão. A mensagem precisa ser clara e fácil. Por quê? Quando vocês veem um comercial na Globo, no History, National Geographic, né, no CNN, na Bandeirantes, em qualquer canal que vocês verem, galera, na internet, no Facebook, no Instagram, onde vocês verem propaganda, uma coisa é fato, galera. Aquela propaganda, por ela estar em canais abertos para a massa, e vocês se lembram que massa inclui dos mais pobres ao mais ricos, não tem distinção, massa é o grupão, certo? Como essa propaganda é destinada à massa, ela tem que ser fácil de entender da pessoa com menor qualidade de estudo para a pessoa com maior nível de estudo. Então todos têm que conseguir entender essa propaganda muito bem. E todos, galera, para todos entenderem, a propaganda tem que ser direta, tem que ser clara, ela não pode criar conceitos ali muito elaborados, muito complexos, porque senão você vai perder uma parte dos clientes, vai perder uma parte da clientela, e não é isso que a propaganda almeja. Não é esse o foco de uma propaganda, certo? Então vamos lá para retomar. Criatividade, emoção e interesse, pertinência e compreensão. Beleza? Bom, e aí, galera, como a gente estava falando um pouco do contexto da história, na história, galera, há tempos atrás a gente fazia até propagandas de coisas que hoje em dia não são aceitas. Por exemplo, marcas de cigarros, que hoje credo que absurdo essa coisa toda, mas antigamente, galera, as marcas de cigarro faziam propagandas, eram umas propagandas tipo, muito malucas. Tipo, o cara era um atleta, tipo, super de bom de vida ali e tal, e no final ele tava relacionado com cigarro. Olha que coisa estranha. Tipo, hoje em dia a gente tem total certeza que, tipo, são coisas opostas, né? Saúde e hábitos, por exemplo, igual os vícios, né? Esses vícios nocivos. E, galera, eles faziam como se fosse uma coisa boa. Então, pensa, quantas pessoas não caíram nesse vício aí por influência das propagandas. E outra, como eu falei pra vocês, as propagandas se agregam à massa e aí você passa a fazer tal coisa porque todo mundo tá fazendo, porque é a moda ali, você vai se... meio que por osmose, né? Você vai pegando da galera toda. E, galera, a propaganda, muitas vezes, ela tenta fazer isso mesmo, fazer com que todos queiram ter tal coisa, para que você que não queira ter ela, se sinta envergonhado por não querer ter aquilo. Olha que absurdo, olha que coisa cruel até que eles fazem. Mas era uma característica deles, tá? Se você se questiona e não concorda com a propaganda, ou com alguma coisa que você vê na TV ou na internet, com algum produto que você comprou, você tem uma área, galera, que é meio que o advogado... somos nós nas empresas, tá? É uma área chamada de ombudsman, tá? E o ombudsman é um setor da empresa onde ele defende o consumidor. Então a gente fala com o ombudsman e ele meio que briga ali com a empresa, dentro da empresa, para defender o que a gente a nossa briga ali, o que a gente está pedindo, a nossa ideia, tá? Então assim, ele é tentando fazer o quê? Com que a empresa se torne mais justa. Por quê? A empresa só está pensando nela, galera. A empresa não está pensando na gente, ela está pensando nela. Ela pensa na gente porque a gente tem que comprar as coisas dela. Mas não porque ela, eu estou preocupado com essa turminha. Não, ela não está nem aí, ela está pensando nela, certo? O ombudsman, ele faz o quê? Essa empresa está pensando nela, quando ele chega, ó, ela passa a ser obrigada, porque ele está lá dentro da empresa, a pensar também nos consumidores e aí dá uma sensação maior de justiça. Se isso se torna fato ou não, a gente tem que analisar cada empresa, cada situação e tal. Mas a ideia é nos trazer uma sensação maior de justiça, beleza? E dentro de uma agência de publicidade, se a gente pensar, então, galera, a gente tem, por exemplo, o departamento de criação, que é onde essa
essa empresa, ela vai construir ali e criar todas as ideias, todas as possibilidades, certo? A gente tem a área de atendimento, tanto ao cliente, que é o vendedor, quanto às vezes aos consumidores, tá? Ela vai ter essa área de atendimento, que são profissionais focados nisso. Ela vai ter uma área de planejamento, que é onde ela se organiza e planeja as ações que ela vai fazer. Vai ter uma área de mídia, tá? Que é quem vai pesquisar as mídias virtuais, digitais e as mídias convencionais, tá? E a área de marketing, tá? Além da área de criação e produção, que a gente falou um pouquinho aí, que é a área de criar os comerciais, os produtos que vão ser vendidos, tá? E produzir os comerciais, tá? Fazer esses comerciais acontecer. Primeiro eles vendem a ideia e com a ideia vendida, depois eles vão, como é que eu diria? Eles vão aprofundar isso daí, colocando essa ideia na massa, produzindo ela. Bom, então vamos lá, nesse momento que a gente pensa na produção dessas campanhas, vai entrar em cena uma grande quantidade de profissionais, artistas, fotógrafos, desenhistas, cenógrafos, artistas gráficos. Galera, o que tem de gente da arte trabalhando no setor de propaganda e marketing é muita gente. E na verdade tem pessoas que vivem de arte e algumas vezes prestam serviços para a área de propaganda e marketing. E tem pessoas, galera, que viviam de elementos da arte e aos poucos foram virando aí símbolos de moda também. Tem uma grife, né, que chama Ed Herring, se eu não me engano, que era o Don Ed Herring, né, que era um tatuador ali dos Estados Unidos, bem do começo da época das tatuagens, e ele era um artista, galera, e ele se tornou uma marca. Hoje em dia ele nem é vivo mais e a marca dele perdura. Hoje em dia a gente tem a marca dele. E a gente tem outros exemplos aí de pessoas que viraram marcas, tá? Muitas marcas, tá, se fortaleceram muito dentro dessa questão. E a pop art, que a gente já falou na outra aula, vai ajudar muito essas marcas a se espalharem pelo mundo. Beleza? Bom, galera, até aí para vocês eu acho que ficou tranquilo, não vou prolongar muito, senão vai ficar muita informação para todo mundo, mas era importante que vocês percebessem aí essa relação da propaganda. Vivemos em um mundo cercados por propaganda, tá? Propagandas ideológicas, propagandas de produtos, propaganda de serviços, propaganda de conceitos. Meu, é propaganda de tudo quanto é tipo que a gente vive no mundo de hoje. A gente é cercado por propaganda nas ruas, a gente é cercado por propaganda quando a gente entra na internet, a gente é cercado por propaganda no celular ali, na televisão, a gente é cercado por propaganda nas revistas, nos jornais. Galera, só não nos livros. Nos livros nós não somos cercados por propagandas normalmente, né? Os livros, graças a Deus, ainda não fazem isso. Mas no restante, galera, o nível de propaganda é muito grande. E até em exposições de arte, hoje em dia, como muitas empresas patrocinam exposições, muitas vezes quando a gente entra no museu, a gente vê lá, não o outdoor, mas aquela marca, né, forte lá naquele lugar. E tem um poema do Mário Quintana que eu quero compartilhar para vocês agora para fechar. Ó, um textinho do Mário Quintana que ele fala assim, ó, se chama O Supremo Castigo. E olha o que ele diz. Em todos os aeródromos, em todos os estádios, no ponto principal de todas as metrópoles existe. E quem não viu? Aquele cartaz. De modo que se essa civilização desaparecer e seus dispersos e bárbaros sobreviventes tiverem de recomeçar tudo desde o princípio, até que um dia também tenham seus próprios arqueólogos, estes hão de sempre encontrar nos mais diversos pontos do mundo inteiro aquela mesma palavra, e pensarão eles que Coca-Cola era o nome do nosso Deus. O Mário Quintana escreve isso aí, né, de uma forma sensacional. Ele tenta passar pra gente o seguinte, galera, olha como as marcas imperam, olha como a gente é cercado e elas se tornam tão fortes que hoje a gente tem empresas e marcas mais poderosas do que países, tá? Vocês acham que empresas como Coca-Cola e McDonald's, eles têm rendas anuais muito maior do que os PIBs de vários países do mundo aí, beleza? Até de países do primeiro mundo, tá? Não países de terceiro mundo, mas até de países do primeiro mundo. Beleza, galera? Então era isso que eu queria deixar com vocês, esse recado. Atenção às propagandas, cuidado com as propagandas, tá? A gente não deve comprar tudo só porque a propaganda nos comove. Devemos pensar muito mais em nós. Um tema muito debatido hoje é a questão do consumo consciente. Precisamos realmente consumir aquilo? Precisamos realmente comprar aquele produto?
E as propagandas aí, às vezes, elas estão agindo contra essa ideia do consumo consciente, por isso que a consciência tem que vir daqui, ó, tem que vir de nós. Certo? Meus amores, é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês, pensar no conceito da propaganda. Vou passar para vocês uma atividade aí, vocês vão ter uma atividade para fazer. E, só antes de terminar, parabéns pelos trabalhos que vocês têm produzidos, parabéns pelos trabalhos de vocês, estão ficando sensacionais. Beleza? Ó, um beijão, galera. Até mais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima, meus amores. Tchau, tchau. And now I show to the wonderful Meso Zombie. Parece ser procurando o que